Vamos lá? Dando continuidade às nossas revoltas, nós vamos ter a nossa penúltima revolta, que foi a balaiada. Balaiada, o nome social, o nome da revolta, a origem social dos fazedores de balaio. Se nós estivéssemos em sala de aula, com certeza eu ia colocar vocês para fazermos juntos a dança do balaio. Balaiada, ela vem da origem social, os fazedores de balaio. Estamos na apostila, continuamos na página 504. Estou trabalhando de revolta pouquinho em pouquinho com vocês. Vou deixar como a última revolta a farroupilha, tá ok? Então, a balaiada 504. A apostila ela só vai deixar para gente uma informação assim: a população livre, na maioria das vezes que trabalhava da pecuária, vivia na pobreza. Esse detalhe da balaiada que tá aqui, ó, na nossa apostila, ó, deixar aqui bem para vocês verem, já tinha dado até ok aqui, a balaiada, tá? A formação dela, ela começa nessa população pobre. Então, os fazedores de balaio, juntamente já influenciados por todos os ideais, viviam nessa região do Maranhão. Quando nós falamos do Maranhão, Grão-Pará, quero que vocês tomem com destaque, a moda de vocês hoje, o costume de vocês hoje é utilizar a utilização do açaí, não é isso? Que eu já tinha falado com vocês em sala. Então, essa revolta, ela vai ser combatida por Luiz Alves de Lima e Silva. O chamado, agora, ele já recebe um título, já mudou de posição social, do status. Agora ele vai aparecer como Barão de Caxias. Então, aquele que começa lá no Grão-Pará, na cabanagem. Depois ele passa pela sabinada. Depois agora ele passa na balaiada. A sequência das revoltas. Ele começa aqui. Cada revolta que ele vai sufocando, eliminando, massacrando, ele vai subindo a sua trajetória. Até chegar agora que ele já recebe o título de Barão de Caxias. A gente pode prestar atenção em um detalhe. Quando ele recebe o título de Barão de Caxias, ele já está numa escala social bem diferente, ele já está acima. Posso dizer que ele já é considerado o homem de confiança desse período que nós estamos estudando. Ele é o homem de confiança dos poderosos. Então, em nenhum livro você vai encontrar, livro didático, apostila, toda a trajetória de Duque de Caxias. Nós vamos conhecer a trajetória dele em alguns livros de professores de história, pesquisadores, até mesmo aqui de Caxias. Que aí você vai ver a péssima interpretação que foi construída nessa imagem. Então, todas essas revoltas que foram sufocadas por ele vai levando o título, até receber o título de patrono do Exército Brasileiro e, consequentemente, a nossa praça em Caxias, Praça do Pacificador. Se a gente interpretar direitinho, pacificador é aquele que traz paz, aquele que faz a pacificação. Mas a pacificação que ele faz nesse momento é eliminando os fazedores de balaio do Maranhão. A pessoa, o grupo de excluídos que viviam da produção de balaios. Balaios nessa época eles vão chamar cestos de palha. Hoje a gente fala assim, eu comprei um Moisés para botar um bebê recém-nascido. Nessa época não tinha o nome de Moisés, eram cestos de palha, em que as mulheres forravam os tecidos e colocavam o recém-nascido ali. Geralmente as rendeiras, elas utilizavam muitos balaios. Enquanto ela está fazendo a renda, ela está tecendo também a cestaria. Vou levar para vocês, assim que nós retornarmos, o capim dourado, para vocês conhecerem, tecendo o capim dourado, fazendo bijuteria, que hoje em dia está muito em alta. Quando ela está tecendo o capim dourado, tecendo a cestaria, fazendo as rendas, ela trabalha com os pés, balançando o bebê. Hoje, Moisés, antigamente o nome dado era balaio. Então, esses fazedores de balaio, eles também, da mesma forma que a sabinada,
em que a Farroupilha, posteriormente, nós veremos na próxima aula, vão lutar contra esse período regencial, ok? E agora a revolta dos malês. A revolta dos malês, ela tem uma curiosidade. Quem eram os malês? O que significa o malês? Malês, nós podemos interpretar a palavra malê, malês, com E, S no final, malês, vem do ditado da linguagem, do idioma iorubá, que significa o quê? Muçulmano. Então, eu já tenho a presença, se eu estou falando de malês, eu estou falando junto com a Sabinada, olha as informações aí, Bahia. Esse escravo muçulmano, já, aí você fala assim, nossa, não imagino, né, que o escravo já tinha essa visão de ser muçulmano. Ele vem para cá com essa visão do muçulmano. Então, malê significa o quê? Muçulmano. Revolta dos malês, revolta de 600 escravos. 600 escravos foram às ruas de Salvador. Então, por isso que eu insisto em falar com vocês, o Nordeste, Norte e Nordeste ferve nesse momento. Então, você imagina 600 escravos com uma característica já malê, ou malês, com uma visão iorubá, embora nem percebessem essa visão, mas ele chega aqui no Brasil com esse título, esse rótulo muçulmano, e ele começa a fazer a revolta. Então, eu tenho 78%, mais ou menos, vamos pegar assim, uma matemática, 80% de escravo que está nas ruas de Salvador fazendo a revolta contra 20% de uma população branca. Sendo que esses 20% tem um homem de confiança. Esse homem de confiança é Luiz Alves de Lima e Silva, que não consegue eliminar os 600 escravos, é um choque, isso daí. Ele não consegue eliminar os 600 escravos, mas ele consegue, nesse momento, fazer esse choque. Ele pega um líder, já que ele não consegue massacrar os 600, ele pega os escravos mais considerados rebeldes e revoltosos e, como o pessoal faz, vapo, né? Vapo, elimina essa galera. Então, a revolta dos malês, nós podemos dizer assim, nossa, mas tinha essa visão do islamismo dentro do Brasil. Quando os malês chegam no Brasil, eles já trazem consigo o idioma iorubá, um idioma muito bonito, muito bem interpretado, a gente tem que saber interpretar, mas ele já começa a fazer aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele nasce aqui, ele nasce em Salvador, ele nasce no Brasil. Então, eu tenho a presença já do catolicismo, muito presente aqui. Segundo, a presença desse malê, que vem com toda a característica do islamismo, e que vai nascer agora o sincretismo religioso. E aí, sincretismo religioso, nós vamos deixar para uma outra parte, que nós podemos conversar em sala de aula, que vai ser bem melhor, tá bom? Então, a revolta dos malês, ela vai levar mais ou menos um saldo de 200 escravos mortos, tá? Violentamente, a tortura. Vou deixar para vocês assistirem lá no nosso grupo alguns filmes, já que vocês estão em casa, nessa quarentena. 16 são condenados à morte. 16 escravos são mortos. Mas antes de serem violentamente assassinados, não se esqueça que antes de ser assassinado, ele passa por uma tortura. A tortura já começa, não é algo da ditadura militar. A tortura já começa nesse sentido na escravidão. Então, após esse período, nós vamos começar na próxima aula com a Revolução Farroupilha. Aí a Farroupilha já tem uma outra conjuntura, ela tem uma outra característica, que ela já não está mais no norte e no nordeste, a Farroupilha está no sul. Aí ela vem com uma outra roupagem, uma visão completamente diferente,
tá bom? Fiquem com Deus, estudam, e eu vou deixar os filmes para vocês assistirem sobre a escravidão, tá bom? Um grande beijo, beijo na família, beijo em todos, bons estudos.